Oi, tudo bom? Seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. A educação é um direito de todos, garantido pela Constituição. Portanto, a escola deve estar preparada para debater e promover ações de respeito à diversidade e à inclusão. Não apenas por ser um direito, mas porque o respeito à diferença é fundamental para o exercício da cidadania e que hoje está no centro do debate do Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, o canal da educação. Para falar sobre diversidade e educação, estão aqui no nosso estúdio o professor Aías Cis, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eliene Novaes Rocha, assessora da Secretaria de Políticas Sociais da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. E Gerson Baniwa, professor da Universidade Federal do Amazonas. O direito à diversidade é de fato um componente do direito à educação hoje? Esta é a pergunta do Mosaico, que a gente vai ver agora. Sem a diversidade, sem o respeito, não há como uma pessoa se sentir bem dentro da sala de aula, dentro da comunidade escolar. É fundamental esse respeito e é preciso ser respeitado. Isso é um direito constitucional e também todas as resoluções internacionais falam que todas as pessoas têm o direito à dignidade humana. O direito à diversidade, ele é um componente presente na escola legalmente e teoricamente, mas na prática ainda está muito distante, pois nós precisamos ainda fazer com que os professores e a comunidade escolar em geral, ela tenha o conhecimento sobre a diversidade, compreenda suas diferenças e respeitem. O direito à diversidade é, de fato, um componente, porém, eu diria que ele é mais um desafio, já que ele coloca a necessidade de mudança de mentalidade, quando a diversidade historicamente foi tratada como um problema, algo que tinha que ser superado. E a gente hoje coloca que para a educação ela tem que ser um valor nacional, inclusive. Então a diversidade ela é um componente, mas para ela realmente acontecer lá no chão da escola, ainda precisa do protagonismo, principalmente dos movimentos sociais. Sempre deveria ter sido, porque a sociedade brasileira sempre foi diversa. Quando os portugueses aqui chegaram, havia povos indígenas, inúmeros povos indígenas, né? Depois vieram africanos de diferentes etnias, inclusive. Então, a população brasileira foi sempre uma população diversa, culturalmente, e inclusive do ponto de vista financeiro também muito diversa. Então a diversidade sempre fez parte. Não pode ser, portanto, considerado como um direito atual. Antes erramos, agora despertamos. Eu começo o programa de hoje agradecendo aos nossos convidados pela presença aqui no estúdio do Salto para o Futuro. Aías, a mesma pergunta do Mosaico para você. O direito à diversidade é, de fato, um componente do direito à educação hoje? Bom, eu quero começar agradecendo o convite para, mais uma vez, estar aqui com vocês, dessa vez em presença dos colegas, né? E direito, eu entendo que direito não é uma coisa que caia do céu, é uma coisa que se conquista na dinâmica da sociedade e novos direitos estão aparecendo e vão sendo conquistados. No caso do direito à diversidade na educação brasileira, esse é mais problemático ainda, porque a sociedade brasileira, ela sempre se viu como monocultural. Então, para ela, a diversidade é sempre um problema. E tratar a diversidade como direito é problemático para a própria instituição brasileira. Ou seja, o que segura um país, o que faz com que o país tenha uma certa estabilidade, uma durabilidade ao longo dos anos, são as suas instituições sociais. Língua, família, escola. Ora, mas o Brasil tem um passado escravista, acho que a escravidão acho que durou muito mais no Brasil até do que nos Estados Unidos, né? E nós importamos para a ordem livre muitos desses valores escravocratas e outros foram ressignificados na ordem livre, agora dita
burguesa, eu tenho lá sérias dúvidas se é burguesa realmente, acho que nós somos muito mais uma sociedade patriarcalista e patrimonialista do que burguesa, mas muitos desses valores que foram ressignificados continuaram a ser solidificados pelas instituições sociais. Uma delas é a escola. Ora, se o país é racista, as instituições que foram construídas para que ele, ao longo do tempo, tivesse a sua dinâmica alterada muito pouco, porque rapidamente geraria o caos, né? São também instituições racistas. Então, esperar que a escola, em todos os seus níveis e em todas as suas modalidades, a distância, a presencial, educação básica ou superior, entenda a diversidade como direito e mais, tenha condições de trabalhar com elas, é uma utopia. É uma utopia que nós perseguimos, que nós estamos tentando transformar isso em realidade, mas até agora as pesquisas apontam que esses avanços ainda são muito lentos. Tanto é que são preciso leis para garantir que essa diversidade seja, no mínimo, reconhecida, quiçá respeitada. São as ações afirmativas das quais a gente vai falar mais ao longo do programa de hoje. Quero ouvir a Eliane também, a mesma pergunta, Eliane. O direito à diversidade é, de fato, um componente do direito à educação hoje, na sua opinião? Na verdade, a diversidade é o reconhecimento, né, no momento atual, de algo que está presente desde a origem da sociedade brasileira. Como disse a professora, a gente errou e exatamente, agora... como a professora mesmo resgatou. No entanto, historicamente, a gente sempre confundiu a ideia das diferenças, né, da diversidade com desigualdade. Então, a gente sempre rechaçou um pouco essa ideia de diversidade porque a gente estava muito associado à ideia de diversidade como desigualdade. E hoje a gente sabe que, na verdade, o não reconhecimento da diversidade é um fator gerador de desigualdade social, econômica, cultural, né? E a escola tem um papel importante, né? Então, a gente precisa recolocar o debate da desigualdade, reconhecendo ela no momento atual como resultado de um processo de luta, como o professor disse. Então, assim, não é um presente, não é uma dádiva, é o reconhecimento, é parte de uma luta dos sujeitos que estão articulados nessa diversidade, que têm as suas diferenças e as suas especificidades, mas que na sociedade estiveram numa situação desigual. Então, o direito à diversidade é o reconhecimento de que isso gerou processos desiguais, de acesso, de permanência, de formação. Então, esse respeito na escola, ele é fundamental, é mais do que necessário, ele é uma responsabilidade política e social, seja do governo, seja do Estado, seja da sociedade, incluindo a escola, a família, né, os movimentos sociais que se articulam nessa luta. Então, é fundamental a gente entender que mais do que respeitar é uma responsabilidade, porque a gente está tratando com relações de seres humanos que têm direitos, que têm garantias perante a lei, mas que são sujeitos que lutam, sujeitos de direito, né? E precisam, para isso, serem reconhecidos como tal. Gerson, também queria te ouvir a esse respeito. O direito à diversidade é um componente, de fato, do direito à educação hoje? Sem dúvida. Eu entendo que mais do que um componente enquanto uma necessidade. Acho que uma sociedade que tem uma história, no caso dos povos indígenas, uma história muito triste, não é? Em que, por conta dessa concepção de que diversidade era um problema que deveria ser não superado, estabelecendo uma convivência entre as diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes concepções de mundo, deveriam ser simplesmente eliminados, né? E, em nome disso, milhares de povos indígenas, de culturas, de línguas, de valores, de conhecimentos foram eliminados, foram destruídos. E a escola contribuiu muito para isso, né? A escola é uma das ferramentas talvez mais poderosas que contribuiu para a negação e a destruição dessa beleza da humanidade que é a diversidade. Então tem a responsabilidade hoje histórica, moral e política de contribuir para, aí sim, superar de uma forma qualificada
para que se construa uma sociedade em que essa diversidade de fato se torne uma riqueza, um valor e, inclusive, uma forma mais bela de se conviver no mundo moderno. Eu entendo que a modernidade, esse é o desafio principal. Quando a gente fala a educação, a escola, parece muito mais a instituição. Só que não existe escola sem alunos, sem gestores, sem professores, né? E nós temos exemplos também de trabalhos abnegados de professores por esse Brasil inteiro que trabalham a diversidade como direito. E a gente mostra sempre, né, aqui no Salto. Na maioria das vezes, infelizmente, são trabalhos pontuais, né, que carecem de uma organicidade, por exemplo, a nível de secretarias. Ou seja, eu não vejo, na maioria dos casos, as secretarias estaduais ou municipais de educação com uma política de qualificação docente, ou seja, formação continuada de professores. Uma ideia rapidinho. Por exemplo, aqui eu trabalho em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Nós temos lá um laboratório de estudos afro-brasileiros. Esse laboratório tem material e, às vezes, recebe alguns recursos para fazer trabalho de formação continuada com professores. A maioria dos professores que lá aparecem são muitos. Às vezes, a gente abre 45 vagas, aparecem 120, 130 professores. Nós perguntamos qual é o incentivo que a Secretaria de Educação dá para que vocês se qualifiquem. Porque se vocês se qualificam, vocês qualificam o seu trabalho e qualificam, em consequência, a rede. E dizem nenhuma, professor. A gente veio para cá depois de 2, 3 jornadas, jornadas de trabalho diferentes. O que mostra para a gente que a responsabilidade, eu não diria culpa, não trabalho muito com isso, mas que a responsabilidade de um gestor faz muita diferença. Se ele diz, por exemplo, olha, eu não posso reduzir a sua carga horária, mas eu vou contar a sua formação qualificada, que você vai fazer em algumas universidades, eu conto isso como carga horária para você. Parte da sua está se formando durante você qualifica a rede e essa diversidade começa a aparecer realmente como valor e como direito, né? Agora, Aias, eu queria continuar te ouvindo, porque educação e diversidade, justiça social, inclusão e direitos humanos, pensando nessa temática, qual é o maior desafio brasileiro? É avançar do ponto de vista das políticas públicas ou fazer cumprir, fazer valer o que as políticas públicas já estabelecem, já determinam? Essa pergunta é excelente, né? Eu me lembro que na CONAI passada eu também trabalhei na conferência em vários níveis, só não fui a nacional porque por outros motivos. Muitos daquilo que nós discutíamos nas bases, nas conferências locais, regionais, estaduais, quando veio o documento final de Brasília, muito dele foi cortado. É óbvio, tinha muita coisa que realmente era acessória, dava para entrar de outras formas, mas pontos que nós julgávamos essenciais foram retirados. Eu fico muito preocupado. Eu penso que nós precisamos fazer as duas coisas, na verdade. Por exemplo, nós estamos com a Lei 10.639, que fez agora 10 anos. Nós temos histórico. Nós fizemos uma pesquisa para saber como essa lei vinha sendo implementada no Brasil como um todo. E pessoas de várias regiões se apresentaram e colocaram esses trabalhos maravilhosos. Outros mostraram que não desconhecia, não sabia. E eu fico pensando, se uma lei, em uma década, ela não conseguiu ser, do meu ponto de vista, regulamentada, ou seja, dizer, se não cumprir, o que é que acontece com a instituição, a escola que não a cumpre? Se isso não acontece, eu fico pensando, se vierem leis novas, para que seriam? Aquela famosa lei para inglês ver? É complicado. O papel de gestor faz muita diferença. Por exemplo, a primeira vice-reitora negra de uma Universidade Federal do Espírito Santo, né, que é a professora Maria Aparecida Santos Correia Barreto, que faleceu há 8 dias, assim, a morte, né, inesperada e rápida, ela tinha um papel, dentre outros NEABs, outros núcleos de estudos afro-brasileiros. Como ela era gestora, ela conseguia no estado do Espírito Santo talvez mais avanços do que em outros lugares. Mas em outros lugares que você não tem essa gestão fazendo essa ponte, como fica esse trabalho de qualificação? Eu acho que se primeiro esgotássemos a pauta anterior, talvez pudéssemos avançar. Mas se você não esgota a anterior, avançar para quê? Em que sentido? O que se aprende com os erros que foram cometidos, para que eles não sejam cometidos novamente?
eu acho um pouco complicado. Eu acho que tem que trabalhar nas duas pontas, é verdade. Mas fazer uma avaliação do que foi feito até agora a partir da CONAI passada seria muito frutífero e muito interessante. Ok. Você já visitou o site do Salto para o Futuro? Lá você encontra uma publicação eletrônica com os textos desta edição. Eliane, a gente tem aqui dados, né, que foram divulgados do IBGE. Em um universo de 14.105.000 pessoas, a taxa de analfabetismo de brasileiros de 15 anos ou mais no campo em 2009 era de 22,8%. De que forma as metas e as estratégias do Plano Nacional de Educação podem contribuir para que esse cenário mude? Bem, Murilo, o debate do analfabetismo do Brasil é um problema que precisa ser tratado com muita seriedade. Por três motivos, né? Primeiro que historicamente a gente tratou o analfabetismo no campo muito do ponto de vista da responsabilização dos sujeitos, como se as pessoas fossem responsáveis por não terem conseguido se alfabetizar, como se fosse uma opção. E na verdade não é, né? É uma responsabilidade pública, né? Porque a história do analfabetismo no Brasil ela é cultural, ela é histórica e ela é intencional principalmente. E a segunda questão é que, assim, ela hoje nos desafia do ponto de vista das políticas, porque ela precisa entrar numa lógica de olhar os sujeitos que estão nessa situação, né, de forma diferente que você olha uma criança. Porque o sistema está articulado, está organizado para as pessoas irem até ele. Né? No caso do adulto, do jovem adulto, ele tem uma outra dinâmica, porque ele já estuda, ele já trabalha, ele tem família, então tem uma outra dinâmica. Então não dá para a gente organizar o sistema como se basta ter a escola lá. Tem um outro movimento que precisa ser construído em relação a isso. Né? E essas pessoas estão envolvidas em outros processos de trabalho, de família, que nem sempre alfabetizar é uma questão essencial a princípio. Embora a gente tenha historicamente uma articulação muito forte de que é preciso estudar para acessar o mercado, a gente diz que estudar é mais do que necessário. A gente sente isso se você chega num espaço e você se depara com uma outra língua onde você não entende. E a gente fica dizendo, como é que se sente uma pessoa que não consegue ler o letreiro de um ônibus, a pessoa que não consegue ler uma informação de uma receita médica. É mais do que isso, é uma responsabilidade social muito grande. O que a gente percebe em relação ao Plano Nacional, acho que tem um desafio muito importante. Primeiro é assim, a gente precisa ter um Plano Nacional de Educação. A gente ainda não tem um Plano Nacional de Educação, tendo em vista que ele está no Senado Federal, né? Está no Congresso desde 2010 e até hoje a gente não tem um Plano Nacional de Educação que traga a perspectiva para os próximos 10 anos. Primeiro, a gente tem que ter um plano. A segunda é que esse plano precisa olhar esses sujeitos nessa diversidade. E quando a gente olha para o campo, isso tem um elemento mais agravante, que é a dispersão com que essas pessoas se encontram. Porque se você tem uma escola na cidade, as pessoas de alguma forma estão próximas geograficamente a essa escola. No campo não é assim. Não basta colocar uma escola que esteja a 10, 15, 20 quilômetros das comunidades ou das pessoas, porque há uma série de outras implicações, transporte, enfim. Transporte e uma dinâmica que as pessoas estão envolvidas na sua vida cotidiana, na sua sobrevivência. O que os movimentos têm entendido é que a ausência de uma política, me parece que ela tem sido mais constante. Né? Embora a gente tenha esforços, né, em relação à alfabetização de jovens e adultos, os dados eles são pouco significativos. Os índices eles baixam muito pouco nessa última década. Essa taxa resiste, né? Ela resiste e resiste muito. E nessa última década ela resistiu mais do que em décadas anteriores. Né? Embora se tenha programas para isso. Mas o que desafia principalmente é a gente construir um processo de política onde esses sujeitos estejam envolvidos, onde os movimentos, porque hoje nem sempre o poder público chega na escola. Quem chega na escola são os movimentos, são as associações, são as comunidades, são as organizações, é a igreja. Então, existe um processo de mobilização social que precisa ser feito para incluir, né, para trazer esses sujeitos para esse espaço escolar, para um processo de alfabetização. E aí o que você está dizendo linka exatamente com o que a gente mostrou no mosaico na abertura do programa, com a professora que disse que é preciso que esses movimentos ocupem exerçam o seu protagonismo. Exatamente. Quer dizer, hoje a gente ainda precisa muito da articulação e da atuação desses movimentos sociais
para que essas políticas, enfim, sejam propostas, sejam criadas, sejam articuladas. E precisa que o Estado reconheça esse protagonismo, porque o que a gente tem percebido é que há uma resistência dos sistemas de educação, né, seja municipal, estadual e em alguns espaços federais, dessa aproximação. Né? É como se a articulação social de movimentos sociais pudesse incomodar. E, na verdade, precisa construir uma articulação da política pública que una quem consegue mobilizar os sujeitos, né, para esse espaço e quem, de fato, tem a responsabilidade de garantir a educação, que é o Estado. Gerson, um dos textos da nossa publicação eletrônica, que está lá disponível no nosso site, traz a seguinte afirmação, que o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas é algo muito recente aqui no Brasil. Eu queria saber se você concorda com essa afirmação e também que você apontasse para a gente qual é o principal avanço no que diz respeito à educação escolar indígena até o momento aqui no nosso país. Não, eu concordo sim com a ideia de que o reconhecimento a esses direitos coletivos é uma coisa muito recente. Como direito, quer dizer, a política brasileira, o Estado brasileiro tem tratado muito os povos indígenas na relação com políticas públicas, isso há basicamente 5 séculos, como assistência, não é? E como tutela. Isso não permitia essa compreensão e nem essa garantia de direito. Então, direito especificamente aos povos indígenas é pós-Constituição 88. Em função disso, nós conseguimos, em menos de 3 décadas, avanços substantivos, né? Acho que o principal avanço é exatamente a organização do direito indígena. Quer dizer, nós temos hoje um dos arcabouços jurídicos mais avançados do mundo com relação aos direitos indígenas, inclusive no campo da educação, que só para dizer, permite que os sistemas de ensino e as comunidades indígenas possam desenvolver, em tese, educação que quiserem, com a qualidade com que quiserem, com perspectiva social, epistemológica que quiserem. Então, acho que isso é um fato. O segundo avanço é em função desse direito à sua expansão. Eu diria que quase hoje a totalidade das aldeias indígenas no Brasil tem algum tipo de escola. Isso é uma coisa muito recente. Quer dizer, nós saltamos de talvez 3, 4 centenas de escolas há 30 anos atrás, hoje alcançando a marca de 3.000 escolas, né, no Brasil. É quase a totalidade das aldeias. Bom, só que aí tem 2 problemas. A qualidade dessa escola ainda é muito precária. Aí você tem um número exatamente inverso. Eu diria que 10% dessas escolas têm alguma qualidade, né? Professor formado, inclusive infraestrutura, né? Os dados do Censo Escolar de 2012 apontam, inclusive, mais de 1/3 dessas escolas sequer prédio possuem. Então, você imagina aonde as crianças estudam, no chão, debaixo das árvores, em algum salão da comunidade, né? Quer dizer, aí eu acho que, se por um lado, então, a gente tem uma grande expansão e os direitos bem pensados, bem articulados, a gente, no campo da educação escolar, a gente nem discutimos mais novas normas, novas leis, porque não precisam. Mas o desafio é implementar, é sair do discurso, da intenção da lei para a prática, que eu acho que aí é um compromisso de todo mundo. Embora devo reconhecer gradativamente esse avanço, mas temos um desafio gigantesco que é, qual que é o principal problema para implementar esses direitos? É sair de uma visão nacional homogeneizadora para trabalhar as especificidades regionais. O grande problema está na Amazônia, porque a Amazônia foge da realidade que é a média nacional. Então, os processos administrativos, burocráticos, são pensados para atender o Brasil. E esse Brasil, a realidade amazônica não entra. Então, você teria que repensar totalmente, que é basicamente uma base operacional que precisa, né? Então, por exemplo, por que o problema da falta de prédios se encontra na Amazônia? Porque os processos administrativos de construção de escola simplesmente jamais serão aplicáveis a essa região. Os processos licitatórios para construir escola, só para dar um exemplo, não se aplica a essa região. Nenhuma empresa que ganha um processo de licitação tem coragem para ir construir nessas áreas tão distantes dos centros urbanos. Não só pelo custo, mas
financeiro, custo de vida de trabalhadores e a impossibilidade de transportar material, que em muitas regiões, não são poucas, teria que transportar tudo via aérea. Como é que você faz isso? Quer dizer, aí o processo, o arcabouço administrativo do país não está adequado ao arcabouço jurídico. Então, acho que esse é o desafio. E a formação passa por isso. Como é que nós vamos formar o professor dessa região? Você teria que pensar, mais uma vez, operações específicas. Logística, né? Enfim, transporte, logística, estrutura para que essa formação esses professores de avião, de algum modo, para formando. Senão, você não consegue. Mas hoje não existe nenhum instrumento administrativo para se proceder dessa forma. Então, os sistemas ficam engessados e isso sim, tem uns 4, 5 anos que a gente não sai do lugar quanto a essas situações de precariedade. Esse mais de 1/3 de escola sem prédio próprio, vamos completar, já passamos meia década em que a gente não sai do lugar. Quer dizer, a gente não avança por conta disso. Precisa encontrar caminhos, principalmente administrativos e políticos, né? Que é sempre ligado à vontade política e os mecanismos administrativos para avançar. Ok, agora a gente tem uma participação em vídeo, Eliane. Vamos ver a pergunta que vem do Rio de Janeiro. Sou o professor Alex dos Santos da Silveira, pertenço ao grupo da GES, que é Educação de Jovens e Adultos. Gostaria de perguntar para os representantes da CONAI quais são as ações que vão ser implementadas para que os diferentes grupos participem das discussões. Alex, obrigado aí pela pergunta. Aias, como é que os diferentes grupos podem participar das discussões? Você acabou de contar para a gente da sua experiência na última CONAI, que você participou dos encontros regionais, não podia ir ao nacional. Como é que funciona isso? Olha, os encontros são abertos, né? Eles são encontros públicos. Aliás, está na Constituição, o direito de reunião. O problema que eu vejo maior, se eu decodifico um pouco a fala do que o Uri colocou para a gente, é que grupos minoritários, às vezes, digamos assim, nas organizações da CONAI locais, quando vai para um fórum mais amplo, outros grupos mais organizados simplesmente se impõem. Teve um que eu não quero citar o nome do partido porque não interessa, mas que quase não participou. Quando foi para se escolher os delegados nacionais que iam realmente ser quase que os porta-vozes das discussões, vieram os militantes desse partido já com os nomes fechados e esses foram. E aquele povo que estava na base não pôde ir. De qualquer forma, eu achei salutar estarmos todos discutindo, trazendo o assunto à baila, né? Agora, eu não tenho nenhuma ilusão que isso não se dá através de meios burocráticos. Quem faz essa ponte tem que ser o movimento social. É o movimento social que vai pressionar sempre o governo. E a gente está falando de articulação, para que esses grupos, mesmo os grupos com menor poder de representatividade, se a gente for dizer assim, relativizar dessa forma, para que eles consigam chegar, consigam participar e consigam ser ouvidos. No caso das diversidades, você tem o LGBT, você tem o movimento negro, são movimentos históricos que fazer parte deles potencializa esses movimentos e, ao potencializá-los, potencializam essas discussões. Porque se for dividir para dominar, essa lógica antiga a gente já conhece, né? Eliane, você queria complementar também? Acho que duas coisas. Primeiro, em relação à questão do desafio da participação. A CONAI, na verdade, ela é constituída de várias etapas, né? Então, a CONAI Nacional, o Espaço Nacional, é um dos espaços da Conferência Nacional de Educação, já que ela começa a ser construída quando a gente começa a mobilização nos municípios, com as conferências municipais. Então, tem dois níveis que são importantes. Primeiro é da representação do delegado, né, que começa a ser construído nas conferências municipais, e isso está dividido, né, na estrutura, e isso a gente construiu no Fórum Nacional da Educação, né, em preparação da CONAI, com segmentos, né, que estão organizados dentro da sociedade brasileira e dos setores. Né? Então, você tem estudantes, você tem gestores, você tem professores, você tem alunos, você tem professor de universidade. E você tem as articulações sociais, de movimentos e organizações que estão nesse universo. Agora, então, só para colocar uma pimenta, isso é tão desafiador, eu recebi aqui, a gente está muito chique agora com esse tablet, recebi um e-mail da Juraci, e ela diz o seguinte, ela é de Florânia, do Rio Grande do Norte.
e diz que trabalhar a diversidade ainda é um ponto polêmico. Ela diz que esses dias lá em Florânia participamos de uma conferência com alunos sobre diversidade e igualdade racial. E ela foi eleita como delegada para participar de um evento em Natal. Só que em cima da hora a governadora cancelou o evento e a sociedade civil se organizou e conseguiu fazer uma plenária para escolher os delegados, 16 apenas. Ela diz que o engraçado é que teve que sair antes de terminar o evento por conta do transporte. Ou seja, ela cita esse exemplo para falar da falta de apoio dos gestores para que essa mobilização aconteça. Exatamente porque, isso que a gente está falando. historicamente, a gente tem na sociedade uma cultura, principalmente do poder público, da não participação. Como diz o professor Gessen, 88 é um marco importante para a gente recuperar isso. Só que ainda tem uma cultura da não participação, principalmente da resistência pelos gestores, né? Então, a CONAI tenta desconstruir isso, embora a gente precise entender que ela é um processo que começa no município. Complementando, eu queria trazer uma questão que o professor Gessen levantou aqui sobre as políticas para a diversidade. Historicamente no Brasil, e o professor Gessen vai concordar comigo, a gente sempre tratou a política universal como direito universal. Então, a gente sempre tem política universal. A política que se aplica para a região norte é a mesma. As definições da política historicamente para a região norte são aquelas mesmas para a região sul, nordeste e sudeste, né? Então, com esse reconhecimento do direito à diversidade, a gente tem feito uma releitura de quão isso tem sido equivocado. Na verdade, o direito é universal. A política precisa ser diferente. Para contemplar essa diversidade. Para contemplar a diversidade. Então, eu acho que hoje, para o debate da diversidade é central no debate da política pública. Para garantir o direito que é universal, você precisa olhar os sujeitos nas suas diferenças. Então, eu não posso dizer que o valor que eu usaria para construir uma escola em São Paulo é o mesmo que eu construiria uma escola no Amazonas. Então, essa diferença, a formação que eu trabalho para um professor que está no Amazonas é diferente de um professor que está em São Paulo, seja pela sua cultura, mas seja também pela sua localização e seja pela sua estratégia. Então, essa dinâmica de repensar a política é muito novo. Traduzindo para quem está assistindo, traduzindo não, porque eu acho que você foi bem claro, mas é só para dizer que aquela lógica que a gente diz para o professor, é preciso considerar as especificidades do seu aluno, isso também deve perpassar as ações do gestor público, considerando as especificidades na hora da proposta de elaboração de políticas públicas. Qual foi a opção mais votada na enquete? A pergunta, você lembra? Você acha que os temas relacionados à diversidade estão presentes nas escolas? Sim ou não? Com 56% dos votos, o pessoal acha que sim, que os temas relacionados à diversidade estão presentes nas escolas. 44%, uma taxa bem alta, dizendo ainda que a diversidade não está presente nas escolas. De qualquer forma, obrigado a todos que votaram. Eu queria o comentário agora do Gessen. Como é que você analisa esse resultado, Gessen? 56% dizendo que sim, que os temas da diversidade estão na escola, 44% dizendo que não. Com o público que eu mais trabalho, que são povos indígenas, eu diria que, infelizmente, ainda há uma parcela significativa de nossos professores, curiosamente, inclusive indígenas, que ainda tem muita dúvida e muitas vezes até receio de trabalhar o tema da diversidade, porque, primeiro, não há, de certa maneira, uma motivação e um apoio significativo de quem deveria ter, principalmente dos sistemas e dos gestores, não é? E segundo que em muitas situações as próprias comunidades ainda têm dúvidas sobre isso, porque é isso que a gente falou, que foram séculos e séculos de uma forma de abordagem sobre essa realidade e que não é uma tarefa pedagógica fácil de um dia para outro mudar essa percepção, inclusive dos pais e dos próprios alunos, né? Então, acho que mas eu acho que no caso brasileiro tem iniciativas muito interessantes, não é? Acho que é uma questão de tempo para avançar isso. Eu sou otimista com relação a isso. Agora, tem que ter persistência, né? Dos educadores, dos pesquisadores, dos gestores principalmente, até para superar a resistência dos sistemas que ainda é muito forte, né? Quer dizer, acho que há uma certa força da visão colonial, preconceituosa, racista do passado, que está enraizado, né? Eu costumo dizer que há um desafio que é comum do Estado, dos agentes do Estado e da sociedade, que é se
não apenas superar, mas no sentido de se descolar dessa visão se colonial. Reconstruir, né, se reconstruir. Se reconstituir, e para eu também reconstruir, acho. tem certas coisas que você tem que apagar, senão você não consegue superar. Sempre fica com um certo saudosismo ou comodismo, né? Quer dizer, é muito melhor continuar como estava, porque esse novo dá trabalho, precisa ou fica de sempre repetindo aquele mantra de que o preconceito não existe, está superado, só da boca para fora. Exatamente. Não é à toa que na minha região, principalmente, quem trabalha com educação, em geral, são pessoas com mais de 50 anos de idade. Então, exatamente que estão ainda formados sobre uma nova perspectiva, um novo horizonte de 20, 30 anos atrás. Então, eu aposto muito na nova geração, uma nova geração que estamos formando, e isso muito fortemente com o poder público, né? O Ministério da Educação tem apoiado cursos muito interessantes, formação de professores do campo, indígena. Eu aposto muito nisso, para mim, a esperança. Apostamos. Isso. Bom, eu falei várias vezes que no nosso site dá para você trocar experiências, deixar experiências e comentários lá no nosso fórum. Quem fez isso foi a Rosiane Almeida Barbosa, ela é de Tailândia brasileira, Tailândia do Pará. Ela disse o seguinte: na minha opinião, não basta apenas reconhecer as diferenças, Eliane. É necessário que o reconhecimento se transforme em ações práticas. Para que isso se efetive em ações afirmativas, são necessárias reflexões constantes no âmbito educacional, pois nesses Brasis há tantas barbáries relacionadas ao preconceito e às desigualdades sociais que parece que ainda não estamos no século XXI e nem tampouco num país que é a 6ª economia mundial. Um olhar prático ancorado à capacitação e mudança de atitudes talvez sejam passos importantes no combate às desigualdades existentes. O que você tem a dizer para a Rosiane? Obrigado, Rosiane, pela mensagem. Na verdade, ela tem razão. O reconhecimento das diferenças é uma etapa importante do processo, porque é a partir desse reconhecimento que a gente constrói as bases legais que mudam, né, do ponto de vista legal, inclusive da incorporação desses elementos no debate. Mas a gente está trabalhando, está pensando que mais do que você ter o reconhecimento dessas diferenças, é como essa política, como eu dizia anteriormente, precisa ser pensada com esse olhar diferente. Né? Historicamente, a gente tem uma política que vai se acercando de questões que são muito uniformes. Então, eu penso o Brasil como se fosse um único lugar. Então, um lugar muito uniforme. Quando eu olho o campo, quando eu olho os povos indígenas, quando eu olho os povos quilombolas, aqui nesses espaços tem singularidades que só é possível tratar a política de forma séria se eu reconhecer esses sujeitos como diferentes, sim, com as suas especificidades, mas eu preciso reconhecê-lo como sujeito de direito. E para isso precisa efetivamente ter mais recursos, mais políticas, novos materiais que sejam produzidos. Então, há uma diversidade de situações que precisam ser consideradas para que essa diferença, mais do que reconhecida, seja trabalhada. Trabalhada, inclusive, no âmbito da política. Né? Porque essa de fato é o desafio que os movimentos têm lutado. É garantir que a política traga isso para o seu debate. Né? O reconhecimento é parte desse. É um pedaço, né, dessa trajetória que a gente precisa assegurar. Não dá para parar por aí. Não dá. Aí, a gente recebeu um e-mail da Priscila Noronha. Deixa só, antes de entrar na Priscila... Suspense para o e-mail da Priscila, só pode falar. Só para comentar rápido, 2 minutinhos só, talvez complementando a fala dos 2 colegas. O primeiro da votação, do 56. Eu concordo plenamente. As pessoas não são idiotas sociais. E nem são cegos. Eles andam na rua, veem pessoas, os professores veem seus alunos, sabem que eles têm sexo diferente, cor diferente. Então, essa diversidade eles reconhecem. E o problema não é esse. O problema não é se ele está presente. Ele está, porque a diversidade está na ordem da natureza, nós somos seres naturais. O problema é, como é que você trabalha com essa diferença? Como é que a escola trabalha com isso? E que leva a outra pergunta. O professor foi preparado para trabalhar com essas diferenças na sala de aula? Então, eu acho que... E na outra pergunta que fizeram para ela, só tem uma coisa que me deixa preocupado com esse papo de reconhecimento. Se eu vejo o outro, eu reconheço, ok? Então, eu digo, tudo bem, eu reconheço que você tem direito à diferença, reconheço que você é mulher, eu sou homem, então somos diferentes, reconheço que você é negro e jovem, eu sou, sei lá, de outra etnia qualquer, mas o Brasil é um dos países que mais matam mulheres e que mais mata a juventude negra. Nossa juventude negra, a maioria dela, ou está encarcerada ou está morta. Então, eu pergunto, reconhecer apenas resolve o problema?
Respeito só também vale a pena? Respeito a quê? Direito à vida, direito humano, direito à cidadania e direito a ter direitos. Eu acho que essa é uma questão que está na base, inclusive, da constituição da nossa sociedade, que é extremamente racista, é extremamente machista e extremamente cristã, digamos assim, porque até 88 estava lá que, né, o Brasil era um país católico. Não ser católico era crime. Será que a cabeça das pessoas, os valores das pessoas e dos professores que hoje têm aí 30 anos, não sei, estão na sala de aula, dos gestores, como é que essa cabeça foi formada? Será que uma mera lei, uma mera penada muda isso? Não, a partir de agora somos todos etnicamente diversificadamente democráticos? Acho que não é bem por aí. E aí você deixa para agora sim fazer a pergunta da Priscila. Parece que a gente combinou, mas a gente não combinou não. A Priscila Noronha diz que é sua aluna no curso de pedagogia e quer dizer que sente muito orgulho por isso. E quer te perguntar, você acredita que a educação brasileira tem realmente trabalhado para a construção de uma educação, de uma pedagogia que contemple a diversidade humana como cultura, modos de ser e agir diferenciados, ou essa atitude não sai do papel assim, a isso? Eu acho que muito obrigado primeiro a Priscila, minha aluna, me lembro bem dela. Eu acho que essa é uma questão que está muito para além da pedagogia. Está para além da formação humana, da educação para a vida em sociedade. Se eu não respeitar o outro como ser humano, eu não me respeito, porque eu também sou ser humano. E aí voltamos ao estado da barbárie. Eu acho que no sentido da transformação das bases dessa educação, que no nosso país, infelizmente, ela é muito reacionária. E por que ela é reacionária? Porque ela não é proativa. Ela vem a reboque das propostas de quê? Dos movimentos sociais. E tenta dar respostas as mais conservadoras possíveis. Na maioria das vezes, as demandas dos movimentos sociais, não sei se os colegas da educação indígena, somos parentes, né, em termos de movimentos sociais, concordam, recursos que seriam demandados para resolver essas questões que os movimentos sociais colocam, não tem. Você tem uma CEPIR, por exemplo, que tem um dos menores orçamentos do governo. E aí? E se negros nesse país são aproximadamente 51%, acho que os recursos aí deveriam ser significativos. Não adianta você criar políticas de democratização de acesso à educação básica ou superior se você não deslocar recursos para essa área, para que não haja só uma democratização de acesso, mas também uma democratização de realização, de permanência e com sucesso. Que a escola não seja a escola não seja um lugar que o aluno passe por ela, mas que ele possa vivê-la, utilizar bibliotecas, fazer viagens, fazer pesquisa, ter suas bolsas. Se não for assim, fica difícil mudar essa realidade. Mas nós estamos tentando, né? Estamos tentando. Bom, Jéssica, a gente tem um tempinho, eu não posso deixar de falar de uma outra lei, a IAS falou da 10.639, tem a lei 11.645, que na verdade ela veio acrescentar o que já dizia a 10.639, tornando obrigatório o ensino de estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena. A 11.645 incluiu o indígena aí, sobretudo nas escolas de educação, nas escolas de ensino fundamental, de ensino médio, públicas e privadas. A lei é de 2008, são 5 anos aí em vigor, dá para fazer um balanço? O que mudou na forma, o que mudou ou o que precisa mudar na forma como os povos indígenas são tratados nas nossas escolas? Eu acho que o que mudou é o convite, é o anseio e uma certa mobilização, principalmente por parte das instituições. Eu sou testemunha disso, tenho andado em todos os estados, a maioria das universidades, trabalhando a formação de professores, sejam universitários, sejam professores da educação básica. Então, acho que isso sim tem uma sinalização positiva, mas, de novo, nós temos problemas sérios para resolver que depende da capacidade das políticas públicas, principalmente no campo da formação, e a formação no Brasil é cara, e com relação aos povos indígenas se torna mais caro ainda, porque para produzir um material coerente, de qualidade, primeiro precisa dialogar com os índios, né, até para saber como é que eles querem que sejam apresentados a sua história, a sua cultura para os não índios, né? E segundo, material didático. Nós temos uma cultura no Brasil, nos últimos anos, nessa inovação da escola brasileira e da educação indígena, de ter trabalhado muito o letramento.
mas muito pouco produção de material para séries mais avançadas do ensino fundamental e ensino médio. Então, vamos precisar ainda um tempo para produzir esse material e aí começar a ser um efeito. Mas eu acho que só a lei em si, eu pessoalmente percebo que já houve uma mobilização, pelo menos uma sinalização de que essas escolas não indígenas têm interesse sim e têm dado resultado positivo onde as experiências começaram a ser feitas, mesmo que sejam em termos de pontuais, experiências pontuais. Bom, se você quer saber mais desse assunto, quero só reforçar o convite, acesse o site do Salto, dá uma olhada na publicação eletrônica e continue essa discussão no nosso site lá no fórum, tá certo? Assim a gente encerra o debate de hoje. Nesse programa contamos com as presenças do professor Ayi Assis, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da Eliane Novaes Rocha, assessora da Secretaria de Políticas Sociais da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, e do Gerson Baniwa, professor da Universidade Federal do Amazonas. Agradeço muitíssimo aos três por terem vindo e por trocarem experiências com a gente. Acho que agradeceu. Tchau.